Bom dia, texto de Coridana de Irã, MD7, o celibatário. E hoje estarei lendo um tema extraído de blog Bíblia se ensina, estudos bíblicos imparciais e independentes. Início. Características do pastor mercenário na igreja atual, em João 10, versículo 12. Características do pastor mercenário na igreja atual, João 10, versículo 12. Escrito por Gabriel Figueiras, 19/10/2018. Você está querendo descobrir quem são os mercenários do Evangelho? Este breve estudo bíblico vai te mostrar que, na verdade, não existe pastor mercenário. Existe mercenário se fazendo de pastor. O dicionário online português nos dá uma definição bem direta sobre o que significa mercenário. Veja, que age ou trabalha somente por dinheiro ou pelas vantagens que lhes são oferecidas. Interesseiros, sujeito mercenário, interesseiro que só faz algo por dinheiro ou pelas vantagens que esse trabalho pode lhe trazer. Todas as características acima também definem claramente o que significa mercenário na Bíblia, do qual veremos mais detalhes abaixo. Mercenários, dinheiro avarento, lucro imundo, cobiça e enganador. O mercenário não foi chamado por Deus e, portanto, não está apto para cuidar da igreja de Cristo. O Senhor Jesus prova que o mercenário só está com as ovelhas enquanto pode se aproveitar delas, pois num tempo de adversidade, ou quando as ovelhas mais precisarem, ele foge delas, a fim de não ser incomodado ou não sacrificar-se, ao menos um pouco por elas. João 10, versículo 12. Deus já havia falado sobre este tipo de pastor mercenário no Antigo Testamento, também colocando-se contra eles. Ezequiel 34, versículo 1 e 6. Faça parte da transformação. O pastor mercenário investe tempo, trabalho e recursos com a intenção de favorecer unicamente aos seus próprios interesses. Mas chamar uma pessoa assim de pastor é forçar do hábito, pois os mercenários, na realidade, não são pastores nem de longe. Mas o que é mercenário e não pastor? De quem não são as ovelhas, vê o lobo vindo e deixa as ovelhas e foge. João 10, versículo 12. A da Bíblia KJF. O fato de este falso pastor mercenário ver o lobo vindo e fugir demonstra mais uma vez a característica daqueles falsos obreiros que só estão ali trabalhando por seus interesses próprios. Quando é necessário ajudar alguém, eles pulam fora. Os falsos pastores mercenários sempre parecerão verdadeiros, pois isso, infelizmente, muitos os seguem. Cuidado com os falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, versículo 15, Bíblia KJF. Falso pastor, falso profeta, ovelha, lobo, mercenário. O pastor mercenário só quer mesmo se aproveitar da lã do rebanho, isto é, só quer tirar proveito da igreja de alguma forma, e para fazer isso, veste-se como seus mestres, com toda a aparência boa, mas com a intenção de enganar, porque tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é a te admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11, versículo 12 e 13, Bíblia KJF. Leia também Ezequias 34, versículo 2, 2 Pedro 2, versículo 1 e 3, 1 Timóteo 6, versículo 3 a 5, Tito 1, versículo 10 e 11. Há características dos verdadeiros pastores. São como as de Cristo, cuja humildade foi claramente notada. Mateus 11, versículo 29,
Filipenses 2, versículo 3 a 8, Isaías 57, versículo 15, 1 de Pedro 5, versículo 5. Mas, infelizmente, há certos falsos pastores mercenários por aí ostentando o luxo e a riqueza, ganhando dinheiro de maneira ardilosa. Faça parte da transformação. Nosso Senhor Jesus Cristo deu a vida pelas suas ovelhas. Ele nos mostra claramente a diferença entre pastor e mercenário. Da mesma forma, os verdadeiros pastores devem dedicar a sua vida pela igreja do Senhor. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em João 10, versículo 1, Bíblia KJF. Leia também 1 João 3, versículo 16, João 13, versículo 12 a 15. Aprenda mais sobre as características dos verdadeiros pastores chamados por Deus. 15 características dos verdadeiros pastores chamados por Deus. Você sabe por que, de uma forma generalizada, muitas pessoas têm chamado os crentes de safados e os pastores de mercenário? Os versículos abaixo vão te explicar. Leia atentamente. Mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós haverá também falsos mestres que introduzirão encobertamente heresias de perdição. E muitos seguirão as suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho da verdade será blasfemado. E por cobiça farão de vós negócio com palavras fingidas. 2 Pedro 3, versículo 1a e 3, versículo a. Quando fala-se de muitos seguirão as suas maneiras perniciosas, está falando-se de crentes mesmos, de pessoas que infelizmente têm sido enganadas pelas doutrinas peçonhentas dos falsos pastores, mercenários, que também deturpam o reino de Deus. O pastor verdadeiro não é cobiçoso de lucro imundo, injusto ou adquirido de forma enganosa, nem é avarento e apegado ao dinheiro, pois sabe que se ele servir ao dinheiro, jamais poderá servir a Deus. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6, 24 da Bíblia KJF. Muitos pastores estão por aí aos montes, enganando aos crentes com falsos discursos e doutrinas, e na verdade estão apacentando a si mesmos. Mas Deus abomina esta prática. Ezequiel, né? 34, versículo 1 a 3. Muitos falsos, se fazendo de pastores, estão agindo como domínio sobre a igreja de Cristo, inventando várias coisas para se aproveitarem delas, de alguma forma, quando, na verdade, deveriam agir como um exemplo de Cristo para ela. 1 Pedro 5, versículo 2 e 3. Jesus. Mas os que agem assim infalivelmente se perderão e serão todos destruídos de uma hora para outra, sem que haja remédio. 2 Pedro 2, versículo 1b. Quem recebe salário também é pastor no missionário? Estudo bíblico, pastor pode receber salário da igreja? Mesmo no tempo dos apóstolos, alguns anos depois da ressurreição de Cristo e da descida do Espírito Santo, quando já havia crescido muito o número de discípulos e as igrejas já haviam se instalado em vários lugares, já havia obreiros que recebiam ajuda financeira para material de certas igrejas. 1 Coríntios 9, versículo 3 a 6 e 11 a 14. 1 Timóteo 5, versículo 17 a 18. Gálatas 6, versículo 6. Assim como em nossos dias há muitas igrejas que trabalham com o salário pastoral, e é também por isso que o apóstolo Paulo adverte que o pastor não pode ser um homem apegado ao dinheiro, avarento, nem cobiçar lucros injustos, exorbitantes,